A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aí na nossa quarta aula de antropologia. Deus abençoe a sua vida por estar acompanhando conosco aí estas aulas. Queremos informar ao amado querido que nós estamos já com o nosso curso de hebraico. E se você não se inscreveu, você vai perder essa oportunidade. Nós vamos iniciar agora, segunda-feira, dia 12, o nosso curso do hebraico, e é uma sala de aula fechada, restrita apenas para os alunos matriculados nessa instituição. Mas vamos dar início ao nosso curso básico em teologia. Nesta oportunidade nós estamos na quarta aula de antropologia. Então na aula passada você já aprendeu, nós já falamos acerca da palavra de Deus, acerca dos tricotomistas, os monistas, dicotomistas, falamos aí de algumas divisões, né? Corpo, alma e espírito. E agora nós vamos falar sobre a alma, né? Os atributos da alma, o que é que está no nosso verdadeiro eu, no nosso verdadeiro ser. Então nós vamos falar nesta videoaula sobre personalidade, caráter e temperamento, que são aí características de uma alma, características de um ser pessoal, da criatura feita pelo próprio Deus, ou seja, pelo homem. Então você está agora conosco assistindo. Nós vamos falar sobre personalidade, personalidade, caráter e temperamentos. Tá? É isso que nós vamos falar nessa quarta aula de antropologia. Então você já aprendeu que Deus, ao criar o homem, Deus ao criar Adão, Deus o criou alma vivente. Então ele usou o primeiro elemento, que foi o barro, ok? Então ele pegou o barro e formou o homem, ok? Então aqui ele pegou o barro e através do barro ele formou o homem. Então a primeira substância, ele forma. Então Deus pegou o barro e através do barro ele formou o homem do pó da terra. Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1, 27. No capítulo 2 temos a formação do homem. Não vamos voltar porque você já viu nas aulas passadas. Então nós vamos dar continuação. Então Deus usa o primeiro elemento, ele forma o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Então temos aqui a forma, a imagem. E depois temos o segundo elemento, que foi o sopro. O sopro. O sopro, tá? Segundo elemento, o sopro. E nós chamamos o sopro agora de semelhança, né? Semelhança. Por que semelhança? Semelhança tem a ver com o caráter de Deus. Então, Deus coloca no homem o seu espírito. E o homem ele é criado à imagem e semelhança de Deus. O homem é criado santo, com os atributos de santidade, porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é amor. Então, o primeiro homem ele é criado com todos esses atributos para com Deus. E nós aprendemos já que, através do pecado, na aula de Hamartiologia, que o pecado trouxe a perca da semelhança do homem para com Deus. O homem não perdeu a imagem, nós somos a imagem de Deus, a imagem de Yahweh que nos criou. Porém, o homem perdeu a semelhança, ou seja, ele saiu do seu estado de santidade e perfeição para um estado de corrupção. Aquilo que era incorruptível passa a se tornar corruptível por causa do pecado e todas as consequências dessa desobediência adâmica de comer do fruto que não deveria comer, trouxe essa consequência para toda a humanidade. Mas vamos deixar isso um pouco de lado, nós já falamos em matérias anteriores, vamos falar acerca da alma, que nós já falamos. Então, a união do barro com o sopro divino deu início ao terceiro elemento, que é a alma. A alma.
Então surge a alma e o homem passou a ser uma alma vivente, vivente, ok? Então nós somos uma alma. Quando o homem ele é criado, ele é formado, criado, alma vivente. Então a alma passa-se a existir na união do barro, da forma, com a semelhança, com o sopro divino. Então o sopro de Deus nas narinas do homem o transformou, o formou, deu agora vida e ele se tornou uma alma vivente. Então se houvesse só um elemento, não existia alma. Se houvesse só o corpo físico, não haveria alma. Se houvesse só o espírito, não haveria alma em relação ao homem, porque nós sabemos que os seres angelicais são espírito que possui alma, espírito que possui personalidade, caráter e temperamento. Então, a alma dos seres celestiais está no próprio espírito, na sua essência espiritual. Porém, o homem foi formado de uma maneira diferente, né? Ele foi criado à imagem de Deus, ou seja, a imagem e a semelhança de Deus. Então, ele é criado à imagem e a semelhança de Deus, tá? Mais para frente, nós vamos falar mais sobre isso. Nós estamos aqui na matéria do básico. Não quero me aprofundar, eu quero apenas que você entenda sobre essa questão dentro da antropologia bíblica, sobre personalidade, caráter e temperamento. Então, a alma, que é o ser vivente, a alma, tá? É a sede, a alma é a sede do seu verdadeiro eu. Você é uma alma que se utiliza do corpo físico para acessar o mundo físico. E esta alma se utiliza do espírito para acessar o mundo espiritual. Tá ok? Então é aqui, ó. Corpo, olha aí. Corpo, alma e espírito. Esse é o seu verdadeiro eu. A alma representa o si mesmo. A alma é o si mesmo. Então você se utiliza do corpo para o mundo, mundo físico, e se utiliza do espírito para o mundo espiritual. Olha aí. Ok? Então vamos entender isso aqui. Então você é uma alma vivente, você não é, esse corpo não representa o que você é. O corpo é apenas um receptáculo, a morada, a casa, o templo aonde a tua alma habita. E o teu espírito faz parte deste templo, porque o teu espírito traz a vida espiritual para este templo físico. Tá me entendendo? Depois você vai entender melhor sobre essa questão. Porém, o nosso alvo é falar sobre personalidade, caráter e temperamento. Então, a alma é a sede das suas emoções. Então, na alma está a sua personalidade. Na alma está a sua personalidade. Na alma está o seu caráter. E na alma está o seu temperamento. Ok? Então tudo isso aqui está na sua alma. Ok? Tudo bem? Então na sua alma está a sua personalidade, está o seu caráter e está o seu temperamento. Tá? Na nossa apostila aí, no nosso material didático, você vai encontrar sobre isso na página de número 15. Então nós temos aí a personalidade. A personalidade é o nosso total modo peculiar de ser. Então, a personalidade é o que te faz pessoa. É o seu modo de ser, de viver, de atuar. Né? Então, a personalidade é o nosso total modo peculiar de ser, caracterizado por nossas ações, reações e expressividades. Então, a personalidade, a sua personalidade é caracterizada por suas reações.
por suas realizações, pela sua maneira de se demonstrar, né? Que você se torna aí uma pessoa. Então, a personalidade, ela é um conjunto. Ela é um conjunto de qualidades físicas, intelectuais e psíquicas que caracterizam um indivíduo. Então, a personalidade é esse conjunto intelectual que te faz expressar como indivíduo. Então, você como indivíduo, você é reconhecido como indivíduo por causa dessas expressões, dessas características. Então, quais são as características da personalidade? Anota aí. Personalidade. Então, aí nós temos aqui, primeiro, intelecto. Intelecto. Segundo, sentimento e vontade. Vontade. Então, é isso aqui que te torna pessoa, que te faz ser um ser pessoal. O que te torna um ser pessoal, pessoa, racional, que está além dos animais? Então, no corpo estão os instintos físicos, porém a alma, ela tem em si essas características: intelecto, sentimento e vontade. O que é intelecto? Intelecto, marca aí. O intelecto tem a ver com o ser criativo. Você é intelectual, você pensa, formula ideias, né? Você tem aí o poder criativo através do seu intelecto. Então, o intelecto, ele faz parte, é uma característica da sua alma. Eu não quero me aprofundar mais, porque como nós estamos no básico em teologia, dentro dessa antropologia bíblica, você tem que entender estes mecanismos, e eu quero passar da maneira mais fácil e simples para que você entenda. Nos níveis mais superiores, nós iremos trabalhar mais profundamente nessas etapas. Porém, o intelecto é o que te torna diferente como pessoa. Por exemplo, os animais. Os animais, eles agem por instintos. Parece até que eles possuem o intelecto, mas o intelecto tem um poder criativo de formular ideias. Então, um ser que ele tem intelecto, inteligência, sabedoria, e aí nós vamos encontrar dois tipos de intelectos, né? Dois tipos de sabedoria: o intelecto divino e o intelecto humano. Então, esta alma possui o intelecto humano. Para ter o intelecto divino é necessária a atuação do Espírito em plena comunhão com Yahweh. Então nós temos aqui Yahweh, Yahweh, né? Temos aqui Yahweh, o nosso grande único Deus, que vai agir através do Espírito, desta comunhão, este elo de comunhão que é feito para com Deus através do Espírito. Então, o Espírito é que faz a comunhão com o Altíssimo, para que esta alma possa ter o intelecto de Deus, a mente de Deus, conhecimento de Deus. Sem essa conexão espiritual, a pessoa só gera em si o intelecto humano. É impossível ela trazer a si o intelecto de Deus devido à falta dessa conexão espiritual. Tá entendendo? Então, quando o homem nasce de novo e recebe no seu espírito o Espírito Santo, o Espírito Santo traz essa conexão de volta para esta alma. E esta alma, através do Espírito, passa a ter o seu intelecto, acesso ao intelecto divino, e passa a ter e formular
conceitos, formular interpretações, formular revelações. Então o Espírito Santo quer formular na sua alma e trazer para a sua alma o intelecto do Altíssimo, o intelecto de Deus, tá? Estou indo bem devagar, bem simples. E a personalidade, esta pessoa, o que a torna a pessoa é esse intelecto, poder criativo, de formular ideias, a inteligência, a sabedoria. Um animal, ele não consegue formular ou criar fórmulas, ter esse poder criativo. Um exemplo do intelecto de Deus agindo no homem. Olha aí, abra a sua Bíblia, lá em Êxodo. Olha, Êxodo, vamos ver aqui, Êxodo capítulo 32. Abre aí a sua Bíblia, eu estou abrindo a minha aqui do lado, tá? Êxodo capítulo 31, ó. Êxodo 31. Olha, Êxodo capítulo 31, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: Vê, eu chamei por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi. Olha o que diz aí a palavra de Deus, versículo 3. Êxodo 31, versículo 3. E o enchi. O enchi de quê? Do Espírito de Deus, de habilidade, inteligência e conhecimento. Olha aí. Habilidade, inteligência e conhecimento. Então Deus, através do seu Espírito, ele se comunica com a alma humana e deposita nela, olha aí, habilidade, inteligência e conhecimento. Para quê? Para quê? Olha aí, versículo de número 4. Para inventar, intelecto, poder criativo. Inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata e bronze, para as questões espirituais de Deus. Então Deus, quando ele queria construir os utensílios do tabernáculo, da sua morada, como o homem não tinha o conhecimento celestial, essa conexão, porque no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, nós vemos que os homens eram carnais e o Espírito Santo não estava morando, não atuava no seu interior. Então era necessário que o Espírito de Deus descesse sobre ele e fizesse essa conexão. Mas hoje, quando aceitamos ao Senhor Jesus, nós temos o Espírito Santo em nosso interior e ele faz essa conexão direto com Deus. O véu foi aberto, o caminho está aberto e você tem conexão direta com o seu Senhor. Então o próprio Deus vai trabalhar e vai trazer o intelecto do Yahweh para a sua vida e você começará a pensar os pensamentos de Deus. Olha que coisa linda, o agir de Deus sobre esta alma através da sua personalidade, e o seu intelecto desta pessoa começa a ser cuidada, gerada, transformada por Yahweh, pela conexão espiritual do seu espírito que habita na personalidade do homem, no seu espírito. Então temos aí o intelecto, que torna esta alma um ser pessoal, tá? Então o intelecto torna um ser pessoal, ok? Dentro da personalidade também está o sentimento. Olha aí, sentimento. O que é sentimento? O sentimento é o que a alma passa a sentir, a vivenciar através desse sentido que a alma se utiliza. Então a alma, ela tem, para ter sentimentos, a alma que está aqui, que foi criada, a alma vivente, ela possui um corpo físico
para ter os sentimentos físicos. Então nós temos aí dois sentimentos que a alma passa a adquirir: sentimento físico e sentimento espiritual. Então a alma se utiliza do corpo para o sentimento físico. Quais são os sentidos que a alma se utiliza para o mundo físico? Aí nós temos os sentidos do corpo, né? Audição, olfato, paladar, visão. Então nós temos aí. Só aqui no nosso uresh, na nossa cabeça, nós possuímos aí 4 sentidos. Olha aí: audição, visão, olfato, paladar. 4. Pastor, e o quinto? O quinto está nas mãos, nos pés e no corpo, que é o tato. Se alguém encosta em você, você sente, você tem o sentimento do toque, que é o tato. O tato das mãos, ao pegar algo, você sente se ele é macio, duro. O tato dos pés, ao você caminhar. Então você tem o tato que está no corpo. E na cabeça temos aí 4 sentidos que foram colocados para guiar o corpo físico, que seria audição, visão, olfato, paladar, né? Ao degustar alimentos. Então, esses 5 sentidos do corpo estão ligados à forma, para que a alma possa sentir o mundo físico. Agora, o mundo espiritual também tem os seus sentidos. Então, os sentidos aqui do mundo espiritual, onde está a adoração, onde está o louvor, esse desejo de conexão para preencher aí um vazio que foi deixado por causa do pecado. A corrupção corrompeu o que era incorruptível, né? O que era imaterial foi corrompido, pois perdeu a conexão com o Altíssimo. Então essa conexão tem que ser restaurada, e ela é restaurada com a presença do Espírito Santo de Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você quer sentir a Deus? É só através dos sentidos espiritual. Então Deus quer operar no seu sentimento. Esta alma, ela possui sentimentos também. Ela entra em depressão, tudo faz parte do sentimento da alma. Então nós vamos tratar disso melhormente. Então você tem que entender que um ser pessoal, ele é formado porque ele possui sentimentos. E aí sentimentos físicos, sentimentos espirituais e sentimentos da alma, tá? Então existem doenças que são doenças físicas, que atingem o corpo físico, tá ok? Existem doenças que atingem o espírito, que são chamadas de doenças espirituais, e existem algumas doenças que ela atinge a alma, o verdadeiro eu. A pessoa perde o desejo de viver, a pessoa não quer progredir porque ela está com a sua alma doente. Ela quer morrer, ela não acha mais sentido para a vida, ela quer parar, a sua alma está enferma. Nós temos um exemplo da mulher do fluxo de sangue. Ó, a mulher, fluxo de sangue. Tá? Vou só dar como exemplo, depois você lê, você pesquise como um explorador da palavra de Deus. Eu vou só te dar um parecer e depois você pesquisa, que o tempo não dá para nós esmiuçarmos. Mas veja bem, a mulher do fluxo de sangue. Jesus, olhando para aquela mulher, quando ela toca nas vestes de Cristo, Jesus disse para ela: mulher, a tua fé te salvou. Ó, tua fé te salvou. Aí ele diz assim, ó, ser curada. Ele fala assim, ó, vá em paz, ser curada deste seu mal. Olha aí, Jesus, ele atua nesta mulher do fluxo de sangue, que ela sofria com esta enfermidade há 12 anos. Então ela não estava só doente fisicamente,
ela tinha perdido todo o seu dinheiro, 12 anos para lá e para cá, ela já tinha perdido a fé, ela já estava com a sua vida espiritual abalada, né? Jesus era a última esperança dela. Se Jesus não curasse, talvez aquela mulher, ela nunca mais iria ser a mesma, ou poderia até buscar a própria morte, porque ela já não estava aguentando mais. A última instância dela foi Cristo. E ela coloca no seu coração a única força: eu vou chegar nele e ele vai me curar. E por causa disso ela recebe não só a cura, mas a salvação. Então Cristo, ele cura a vida espiritual daquela mulher. Enquanto todos estavam afastados de Deus, ela recebe a salvação. Então Deus salva o espírito dela, a salvação. Ela recebe por meio da fé. Então, a tua fé, Jesus diz para ela: mulher, a tua fé te salvou. Então nós temos aqui a vida espiritual desta mulher restaurada pela palavra de Cristo, pela palavra de Yeshua. Aí ele diz agora: a tua fé te salvou, vida espiritual. Vá em paz, aquieta a tua alma. Ela já poderia estar depressiva, ela já poderia estar pensando em tirar a própria vida, ela lembrava que estava longe do marido, dos filhos, do convívio social, a sua alma estava abalada. E Cristo então diz para ela: olha, tua fé te salvou, espírito, vá em paz. Ele está tratando a alma dela, tenha paz. É como se Cristo dissesse para você: meu irmão, tenha paz, fique em paz, Cristo está trabalhando, fique em paz, Jesus está contigo, Jesus chegou, fique em paz, vá em paz. E aí, por último, Cristo decreta então agora a cura física: ser curada deste seu mal. Agora é físico. Então Jesus trata o espírito, Jesus trata a alma, que era o verdadeiro ser daquela mulher, e Jesus trata o físico dela, né? Então nós temos que entender quando a pessoa está enferma espiritual, quando a pessoa está enferma da alma, do seu ser, o seu verdadeiro eu está enfermo, ou quando ela está enferma no corpo físico. Existem situações que a pessoa está precisando da tua oração para restaurar a alma. Tem pessoas que têm de tudo materialmente falando, mas a sua alma está aflita, a sua alma não tem paz, e ela precisa então desta cura para a alma. Então nós estamos falando de sentimento, que leva a algumas doenças para a alma, tá ok? Então um ser pessoal, ele possui sentimentos, então é isso que o torna pessoal, tá ok? Depois você vê com mais tranquilidade, você vai ler lá, tá bom? A mulher do fluxo de sangue, e Deus vai te revelar isso. O nosso Senhor Jesus, ele quando entra com um processo de restauração, é no ser total do homem. Essa restauração é no ser total. Porque o Senhor diz: olha, serei salvo, eu te darei vida e vida em abundância. Não é só uma área, esqueceu, não. É vida em abundância. Em todas as áreas você receberá a vida do Senhor. Então nós estamos falando da personalidade. E a outra é vontade, cara, intelecto, sentimento e vontade. Olha que coisa gloriosa. Todos nós temos vontade, ou seja, desejo e força de realização. Vontade de viver, vontade de realizar algo. Essa vontade, ela é subjetiva ao seu querer, ao seu fazer. Se você tiver vontade de estudar a palavra de Deus, ninguém te segura. Imagine quando uma pessoa, eu me lembro outrora, antes de conhecermos a Jesus, nós queríamos ir para um determinado lugar, não tinha impedimento. Isso faz parte da vontade, o desejo, o querer. E aí tem a vontade física e a vontade espiritual, onde a alma, ela pende para a vontade física ou ela pende para a vontade espiritual, porque a alma, o seu verdadeiro eu,
aonde cedia a sua vontade, vai se utilizar do corpo físico para realizar a vontade e do espírito para realizar a vontade espiritual. Então, às vezes nós dizemos, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não vou. Cadê a sua vontade, o seu desejo? O Espírito Santo, ele traz comunhão para o nosso espírito, para atingir a nossa alma com a vontade de Deus. Deus quer colocar a vontade dele na sua vontade. Às vezes nós falamos assim, eu tenho que fazer a vontade de Deus, mas qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a sua vontade seja igual a dele. Não adianta Deus ter uma vontade para a sua vida, Deus quer fazer isso com a sua vida, mas o seu desejo é o lado ao contrário, o seu desejo é ir para o outro lado. Então Deus quer, através do Espírito, sintonizar essa vontade do seu ser junto com a vontade espiritual, ok? Então você tem que ter essa vontade aí no seu coração, essa vontade que você tem, ela tem que ser direcionada pelo Espírito Santo. Então, é vontade. E isso te torna um ser pessoal. Então, quando nós falamos de personalidade, personalidade que são as características. Personalidade é uma característica da alma que torna essa alma pessoal. É a personalidade. A personalidade, para ser pessoa, ela tem que ter intelecto, sentimento e vontade. Se ela não possui intelecto, poder criativo, poder de formular ideias, se ela não tiver sentimentos, não é apenas uma planta, um objeto, ela possui sentimentos porque é um ser vivo. E esses sentimentos estão divididos entre sentimentos humanos e sentimentos divinos, sentimentos espirituais. E se ela não tiver vontade, ela não é uma pessoa, é apenas uma matéria criada por Deus e gerada nesta terra. Mas você é um ser pessoal. E a personalidade não é igual para todos. Cada um tem uma personalidade diferente. Mas o Espírito Santo quer trazer uma única personalidade para a sua vida. Qual personalidade, pastor? A personalidade que ele quer trazer para a sua vida é a personalidade de Cristo. Uma personalidade controlada pelo Espírito, dentro da essência de Yahweh. Esta personalidade quer invadir a tua alma e te tornar uma alma vivente diferente, uma alma que reflita a glória, a vontade, o intelecto e o querer de Deus para com a humanidade. Então, essa vontade que Deus quer impor em você. Tá? Então, Deus quer tratar a sua personalidade. Deus quer mudar a sua personalidade. E Ele só vai conseguir isso através da conexão do Espírito Santo, da comunhão que ele vai trazer para a sua vida para poder operar estas coisas. Depois nós temos aí o caráter. Tá? O caráter, ele é formulado. Ninguém nasce com caráter bom ou caráter mau. Aqui tá ok? Ninguém nasce. Uma criança, quando nasce, ela vai, através do período da inocência para a consciência, ela irá aflorar a sua personalidade. Ela já nasce com personalidade, porém será aflorada quando ela sai da inocência para a consciência, onde ela vai começar a demonstrar os aspectos da sua personalidade, porque ela está em fase de aprendizado, ela está em fase de assimilação. E o caráter não é diferente. O caráter, ela é formado no indivíduo, nesta pessoa, tá? O caráter é uma face da personalidade. Então, o caráter é formado na pessoa pelo que ela ouve, pelo que ela vê e pelo que ela pratica. Guarde isso, ó. Pelo que ela ouve, B, vê e a letra C, pratica, ok? Pelo que ela ouve, pelo que ela vê e pelo que ela pratica. É assim que é formado. Então, o que ela ouve, o que ela vê, o que ela pratica, vai formar o caráter desta pessoa. E aí o caráter tem a ver com o meio ambiente,
de religião que ela vive, né? A sua prática tem a ver com o meio ambiente da religião, tem a ver com o meio ambiente do lar, os pais, a mãe, os irmãos, como ela convive, a família, tem a ver com o meio ambiente da comunidade, né? Então nós vemos aí que a cultura também vai influenciar no caráter desta pessoa. Tem a ver também com o meio ambiente do trabalho, dependendo do meio ambiente do trabalho. Então, no meio ambiente que esta pessoa convive, essa pessoa que possui intelecto, sentimento e vontade, esse intelecto, sentimento e vontade vai gerar um caráter, dependendo do que ela ouve, do que ela vê e do que ela pratica, do convívio dela. Então, é muito importante você, como cristão, ensinar o seu filho o caminho em que ele deve andar. A Bíblia diz aí, ensina o caminho que ele deve andar e quando crescer não se desviará dele. Então você tem que ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar, porque isso vai formar o caráter desta criança. Nós vemos crianças pequenas que, devido à convivência com os pais, o que ela ouve, o que ela vê e o que ela faz, usa de maneiras pejorativas ou até mesmo escandalosas ainda como criança, e os pais batem palma. Às vezes ela está fazendo algo que é errado e os pais estão elogiando porque aquela criança consegue fazer aquilo e o seu caráter está sendo formado. Eu não quero entrar no contexto da cultura judaica, porque se formos entrar nós vamos ver como eles criam os filhos deles e como os ocidentais aqui na América do Sul nós criamos esse estado que nós chamamos de estado laico, né? Como que nós criamos, a diferença é muito grande. Nós estamos sendo muito inadimplentes na criação de nossos filhos, muito inadimplentes. Então você que ainda tem seu filho pequeno, o caráter dele está sendo formado e este caráter depende do que ele convive, do que ele ouve, do que ele vê, de como ele pratica isso dentro do seu lar, no trabalho, aonde ele vai, na escola. Então, dependendo dos seus amigos, vai ser formado o caráter desta pessoa. Então, você tem que trabalhar ainda quando ele é criança, aonde o seu caráter está em pleno desenvolvimento. Então, a alma, ela tem personalidade, ela tem caráter. E o caráter é formado no indivíduo, tá? Ele não nasce com caráter bom, caráter ruim. Esse caráter é formado pelo que ele ouve, pelo que ele vê e pelo que ele pratica, tá ok? E depois nós temos, eu estou andando um pouquinho mais rápido, senão vai ficar muito longa esta aula, mas vai anotando aí, posteriormente nós vamos aprender muito mais coisas, nos aprofundamentos dos níveis mais aprofundados da teologia, nós vamos tratar de alguns assuntos e você já vai estar sabendo. Como nós estamos tratando do básico, você precisa ter isso em mente. No nosso material aí, em PDF que você recebeu, pode abrir aí na página de número 15 que você vai ver isso aí detalhado. Então nós temos aí agora, dentro da alma, os temperamentos. São 4 tipos de temperamentos. Aí nós temos aqui os temperamentos. A, o B, vamos por aqui, né? A, B, C e o D. Sanguíneo, colérico, melancólico e o fleumático. Nós temos aí o sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Então, guarde essa estrutura aí, tá ok? Guarde essa estrutura. Os temperamentos, eles são congênitos, ok? Isso aí é genética. Os filhos, eles pegam uma porcentagem do temperamento dos pais, dos avós e até dos bisavós, até a 4ª geração, ele pega o temperamento da família. Então, os temperamentos,
pessoa já nasce com os temperamentos, tá? E esses temperamentos, por falta da comunhão para com Deus, os temperamentos são desequilibrados. Não há um equilíbrio nos temperamentos. Então o Espírito Santo, à luz da Bíblia, quer trazer o equilíbrio para os temperamentos. Ok? Então aí nós temos que entender isso aí. Ó, o Espírito Santo, ele quer trabalhar na personalidade, no caráter e no seu temperamento. Ó, vamos por aqui, ó. O Espírito Santo, ó, o Espírito Santo, ok? O Espírito Santo, ele quer primeiro convergir a sua personalidade, ó. Convergir, vamos por aqui, ó. Convergir, tá? O Espírito Santo, ele quer convergir a sua personalidade, convergir ela para uma personalidade aprovada por Deus, dentro dos padrões de Cristo, intelecto, sentimento e vontade, repleta da glória e do mover de Deus. Então o Espírito Santo quer convergir a sua personalidade. O Espírito Santo, ele quer moldar, ó. O Espírito Santo, ele quer moldar, transformar o seu caráter. Então, o Espírito Santo, ó, o Espírito Santo que habita no seu espírito, vai agir na sua alma para convergir a sua personalidade, para moldar, transformar o seu caráter. Se a pessoa tiver um caráter mau, somente Deus tem o poder de transformar, moldar este caráter milagrosamente. Até aqui ele foi uma pessoa, mas quando ele tem um encontro com Cristo, esta pessoa muda e passa a se tornar diferente instantaneamente, de uma maneira milagrosa, porque o Espírito Santo tem o poder de moldar, transformar este caráter, que é a marca que fica, que é o sinal que ele deixa na sociedade. Se ele roubava, não rouba mais. Se ele praticava furto, não pratica mais. Se ele era injusto, não é injusto mais, porque o seu caráter pode ser transformado pelo atuar do Espírito Santo de Deus na vida desta pessoa. Agora, o Espírito Santo, ele não vai mudar o seu temperamento, tá? O Espírito Santo, ó, ele quer controlar a luz da sua palavra. Então o Espírito Santo, ele converge a sua personalidade, ele molda, transforma o seu caráter e controla a luz da palavra de Deus, o seu temperamento. Então o Espírito Santo, olha aqui, olha que trabalho o Espírito Santo tem. Ó, ele quer convergir a sua personalidade, ele quer moldar o seu caráter e quer controlar os seus temperamentos, tá? Então, o Espírito Santo, através desta comunhão, vai convergir esta alma a Cristo. Essa personalidade é convergida a Cristo. Esse caráter é transformado a Cristo. E estes temperamentos é controlado por Cristo. Olha aí. E quando isto acontece, o Espírito traz as bases do reino,
para esta alma. Quais são as bases do reino? Justiça, paz e alegria. Olha aí. Romanos, está lá em Romanos. As bases do reino: justiça, paz e alegria. Se não me engano, Romanos 14, 27. Deixa eu ver se é isso mesmo. Romanos capítulo 14, versículo 27. Vamos ver se é isso mesmo. Romanos 14, 27. Deixa eu ver se é isso mesmo. 14, 17. Olha aí. Romanos 14, 17. Muito junto, né? Deixa eu apagar aqui. Muito junto, você não vai entender. Então, deixa eu mudar aqui. Romanos 14, aí sim, 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo, paz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele traz as bases do reino de Deus na sua vida. E essas bases do reino de Deus começarão a agir na sua vida quando a sua personalidade, o seu caráter e seu temperamento estão totalmente sob a influência do Espírito Santo. E aí sim você pode dizer que você está cheio do Espírito de Deus. Não é fácil, não é verdade? Não é fácil, mas é isso aí. Então vamos falar aqui um pouco mais personalidade, caráter e temperamento. Então vamos falar acerca dos temperamentos. Vamos dar aqui uma apagada e vamos falar aqui sobre os temperamentos, para que você possa entender melhor o Espírito Santo. Então, você já sabe que o Espírito Santo, ele não transforma, não muda o seu temperamento. O seu temperamento, ele é congênito, ele é herdado dos seus pais, e não tem como Deus transformar os seus temperamentos. Deus, ele vai dar apenas o controle. Então vamos colocar aqui a sua alma, faça assim, sua alma, temperamentos. Então, temperamentos da sua alma. Vamos colocar assim, fazer assim, vamos dividir assim. Olha que beleza. Dividir assim, tá? Para ficar mais fácil. Ok? Então existem 4 tipos de temperamentos que nós já citamos: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Então vamos colocar aqui, sanguíneo e o colérico. Sanguíneo, colérico, melancólico e o senhor fleumático. Ok? Fleumático. Quem fez esse estudo sobre os temperamentos, é um estudo muito glorioso, e quem fez isso foi... Os primeiros estudos foram feitos por Hipócrates. Vamos colocar aqui, Quem fez esses estudos foi Hipócrates, tá? Hipócrates, ele era um grande médico grego. Ele era um grego, tá? E ele era um grande médico. Ele viveu no ano 460 até o 370. 460, mais ou menos, até os 370 antes de Cristo. Então ele era um médico grego que viveu antes de Cristo. Você pode observar que ele viveu no período interbíblico, ali entre os gregos, e ele era um grande médico. E ele fez esse estudo, que foi considerado um dos maiores estudos acerca da personalidade do ser humano. Ele era um médico, ele atendia muitas pessoas, e ele fez esse estudo
que até nos dias de hoje, são mais de 2000 anos, e não foi preciso mexer nesse estudo, nem aumentar e nem mexer em nada. Ou seja, até hoje não houve a refutação ou atualização de tão maravilhoso que foi esse estudo que ele fez acerca da personalidade humana, acerca do homem, que não houve alteração nesse estudo. Esse estudo ele foi realizado por este médico grego e foi muito bem elaborado, que até hoje não houve nenhuma atualização, nenhuma mudança, e é considerado desta forma e é comprovado por vários estudiosos, até dentro da psicologia é utilizado essa questão de Hipócrates acerca dos temperamentos. Então é muito profundo, tá? Então Hipócrates, ele fez esse estudo acerca desses temperamentos, e dentro desse estudo Hipócrates disse o quê? Ele disse que uma pessoa, todas as pessoas possuem os 4 temperamentos. Todas as pessoas possuem os 4 temperamentos, mas que ela possui uma que sempre estará mais aparente que a outra. Vou dar um exemplo. Por exemplo, essa pessoa aqui, ó, ela possui, ó, vamos colocar assim, ela possui aqui 50% aqui colérico. Ela possui aqui 12,5% sanguínea. Possui aqui 12,5% melancólica. Possui aqui, ó, 25% fleumática. Fleumática. Então ela possui 50% colérica, 25% fleumático, 12,5% sanguínea e 12,5% melancólica. Então ela possui os 4 temperamentos. Ó. Esta pessoa possui congênita nela, na sua alma, esses 4 temperamentos. Porém, você vai observar que o temperamento, a nomenclatura colérica é 50%, é mais que as outras. Então esta pessoa ela terá tendência de aflorar nela, na pessoa dela, vai aflorar mais a aparência, a realização do colérico. Porque ela tem 50% na sua alma, 50% na sua alma ela é colérica. Então os outros temperamentos são menores, ela tem menos proporção. Por quê? Porque não há um equilíbrio. Isso aqui nós chamamos de desequilíbrio. Ó. Desequilíbrio. Desequilíbrio, não há um equilíbrio. Por não haver um equilíbrio, que ela tem mais colérico, menos fleumático, menos sanguíneo, menos melancólico, porque não há um equilíbrio nessa pessoa. Então essa pessoa, a tendência dela é ser mais colérica. Por quê? Porque o temperamento colérico é o que está mais aflorado. Deu para entender? Vamos fazer diferente para você entender mais ainda. Suponhamos que ela tem aqui, ó, ela tem aqui 12%, 12,5% de colérico, 12,5% de fleumático, 25% de sanguíneo, mas ela tem 50% melancólica. Então, qual temperamento vai aflorar mais nela? Qual que ela vai aflorar mais? Que você, ao ver a pessoa, você vai detectar mais. Esse é o temperamento dominante. O temperamento dominante é o melancólico. Por quê? Porque ela tem 50% de melancólica. Deu para entender? Então, o temperamento que ela possui mais ativamente na sua personalidade, no seu caráter, que ela possui mais ativamente na sua alma,
é então a linha de atuação que ela terá, os temperamentos, vai fluir sobre ela. Então até a psicologia estuda isso, quando uma pessoa é mais melancólica, como que ela é, mais sanguínea, deu para entender? Então estou indo devagar. Por quê? Porque há um desequilíbrio. Então ela não tem equilíbrio nos seus temperamentos, tá? O Espírito Santo quer trazer equilíbrio para esse desequilíbrio. Então o que o Espírito Santo ele quer fazer aqui? Ora, o Espírito Santo ele quer fazer com a pessoa um equilíbrio nos seus temperamentos. Quando a pessoa tem a atuação do Espírito Santo, ela não vai ter os temperamentos desequilibrados, ela vai ter equilíbrio. Ó. Equilíbrio. Equilíbrio. Vai ter isso aqui, ó. Isso é equilíbrio. Olha aí, ó. Sanguíneo, melancólico e fleumático. Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático, ó. 25%, 25%, 25% e 25%. Quando ela tem um equilíbrio nos seus temperamentos, ela tem controle, domínio próprio. E aí ela vai manifestar o seu temperamento na hora certa, no momento certo. Ela não se deixa levar pelo momento, pelas emoções, porque ela tem um equilíbrio. E você nunca sabe se ela é colérica, se ela é melancólica, se ela é fleumática, porque dependendo da situação, ela vai fluir um temperamento de atuação. Por exemplo, Cristo. Cristo, ele era perfeito, então ele tinha os seus temperamentos controlados. Cristo, ele foi sanguíneo quando tinha que ser, quando ele expulsa o pessoal do templo. Ele foi colérico quando ele tinha que ser, quando ele enfrentava os fariseus. Ele foi melancólico quando tinha que ser, quando tinha que aguentar alguma acusação. E foi fleumático quando tinha que ser, quando passou pelo sofrimento da cruz. Então aqui é como se fosse o evangelho controlado na sua vida. Olha aí, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Leão, leão, sanguíneo, quando tem que ser, é a força do leão. Rei, temos aí o colérico, né? Temos o colérico, temos o melancólico e o fleumático. Eu não quero entrar agora nesse assunto, senão nós vamos longe. Mas está refletido. Então, o evangelho, através do Espírito, quer controlar os seus temperamentos, porque quando há o equilíbrio, o diabo não trabalha na sua vida, meu irmão, porque o diabo ele trabalha no desequilíbrio, ó. O diabo ele quer isso aqui, ó. O diabo ele quer o desequilíbrio, porque ele quer agir na sua vida, e para ele agir você tem que perder o controle, você tem que estar desequilibrado, você tem que estar com seus temperamentos descontrolados. Aí um vai fluir mais e ele vai trabalhar no seu temperamento que flui sem controle, porque está acima dos demais e vai agir fora de hora, fora de tempo, fora de época, e ele vai agir e vai te levar à destruição. Ok? Deu para entender isso aí? Então, é só para você entender isso aqui. Então, vamos ver o que Hipócrates, qual é o estudo que ele fez, e nós vamos dar aqui um estudo resumido sobre os temperamentos. Então, você já entendeu, e à luz da Bíblia, da palavra, o Espírito Santo quer controlar os seus temperamentos. Então, temos aí, sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Então, nós temos aqui duas características, duas nomenclaturas, tá? Duas conjecturas desses 4 temperamentos. Então, vamos colocar aqui, daqui para cima e daqui para baixo, tá? Então, esses 2 temperamentos aqui é a sua alma, é o seu eu, O sanguíneo e o colérico são de nomenclatura, são extrovertidos. E o melancólico e o fleumático são
introvertidos. Ó. Ok? Então, o sanguíneo e o colérico são extrovertidos. São aqueles temperamentos que põem para fora, que se manifestam. São aqueles temperamentos que são extrovertidos. São para fora, é uma força motriz da personalidade para fora, que atinge todo mundo. Já o melancólico e o fleumático são introvertidos. São mais em si mesmo, não gostam de levar os problemas para os outros, são mais na deles, são mais devagar, então são mais introvertidos, tá ok? Então, os extrovertidos já se manifestam logo. Os introvertidos já demoram um pouco para se manifestar, porque eles são mais cuidadosos, mais resguardados. Então, você já começa a detectar aí. Tá? Então, temos aí o sanguíneo, colérico, extrovertido, melancólico e fleumático, introvertidos. Tá ok? Então, vamos falar aqui do sanguíneo. Ó, o sanguíneo, a pessoa sanguínea, o seu sanguíneo, ele é otimista, o seu sanguíneo ele é emocional, ele chora com facilidade. Pensa num camarada chorão, é o sanguíneo. Ele chora, ele vê uma cena, ele chora com facilidade, ele chora muito facilidade. Ele é compassivo, ele é brincalhão, ele é alegre, né? O seu sanguíneo, o pior defeito do seu sanguíneo, eu não vou me aprofundar muito, tá ok? Mas o pior defeito do seu sanguíneo aqui, ó, vou colocar aqui, ó, ele é alegre, ó, alegre, né? Brincalhão, ó, brincalhão, chora fácil, né? Chorão, chora fácil, ele tem um bom coração, só que o problema dele, ó, vou colocar aqui, o problema do seu sanguíneo, se ele não for controlado pelo Espírito Santo, ó, se o Espírito Santo não controlar o seu sanguíneo, o problema dele é que ele fala sem pensar. Ok? Isso tem vários defeitos, mas já estamos citando só um para não tornar muito grande esse estudo. Mas você pode procurar se aprofundar nisso. Então, o sanguíneo, ele fala sem pensar. Ele é explosivo, ele é dinâmico, ele vai fazer algo, ele já quer para agora. Não, eu quero agora. O seu sanguíneo, ele tem essa tendência, né? Ele é precipitado, ele não mede as circunstâncias, ele não mede a consequência de seus atos. Ele acha que isso é uma qualidade, né? Não, eu falo mesmo, o que eu tenho que falar eu falo na hora, não levo nada para casa, e às vezes isso não é bom, e o diabo trabalha nesse descontrole, justamente por ele falar sem pensar, achando ele que está fazendo certo. Eu falo mesmo, qualquer hora, e nem sempre existe um momento de falar e um momento de se calar. Só que o sanguíneo, ele não sabe o momento de se calar, ele só sabe o momento de falar. E o diabo trabalha nesse desequilíbrio. Então ele precisa do Espírito Santo para controlá-lo. Porque ele pode levar uma alma à morte por falar sem pensar. Esse é um problema muito sério do seu sanguíneo, que não possui o Espírito Santo. E ele precisa ser controlado. O Espírito Santo quer controlar. Ok? Vamos mais rápido para nós não demorar muito. Olha lá. O segundo extrovertido é o seu colérico. Tá? Um exemplo do sanguíneo aqui. Ó. Vamos dar um exemplo bíblico do sanguíneo aqui. Ó. Vamos colocar aqui. Ó. Marca aí, Pedro. Pedrão, né? Pedro é o maior exemplo do sanguíneo. Tá ok? Aí nós temos o Pedro antes do Espírito Santo e o Pedro depois do Espírito Santo. Pedro era tão sanguíneo que ele cortou a orelha de Malco, achando que estava defendendo Jesus, foi para a oração armado de uma espada, mas tudo bem, vamos deixar isso para lá.
Tá? Então um exemplo aqui é Pedro, temperamento, descontrolado. Mas quando Pedro recebeu o batismo no Espírito Santo, que passou a ter controle, Pedro mudou. Ele já não cortou mais a orelha de ninguém, já não bateu mais em ninguém, já não avançou mais em ninguém, mas não perdeu o seu temperamento. Deus quer usar o sanguíneo. Porque o sanguíneo, ele vai mesmo, ele não tem vergonha. Né? Você quer ver o batismo com o Espírito Santo? Sabe quem recebe primeiro o batismo no Espírito? É o seu sanguíneo. O seu sanguíneo, ele pula, ele levanta a mão, ele não tem vergonha, ele chuta a cadeira, ele não se preocupa, porque ele é sanguíneo. Ele tem esse temperamento. É para ir, vamos, estamos juntos. Mas vamos parar por aqui, tá ok? Depois nós temos aí o colérico, tá? O colérico, ele é ativo, decidido, prático. Vamos colocar aqui, ó, ativo, ó, decidido, ele é prático, ok? Ele é brincalhão também, né? Ele tem um espírito de liderança, tá? Ele tem um espírito de liderança, tem uma confiança inabalável. O seu colérico, ele tem uma confiança inabalável. Quando ele confia em algo, não, vamos que vai dar certo, ele vai para cima, tá? E não volta atrás. O único problema do seu sanguíneo, que dentre todos os problemas que ele tem, e é um que eu acho muito grave, que ele tem que ser controlado pelo Espírito Santo, é que se esse colérico, se ele não for controlado pelo Espírito Santo, tá? Ele traz um problema muito grave, porque o seu colérico, ele não gosta de ser ignorado. Ó, problema. Vamos por aqui. Ó, não gosta de ser ignorado. Ele não gosta de ser ignorado. E ele, se for ignorado, se torna violento. Você quer arrumar briga com um colérico? É só você ignorar ele. Se você virar as costas para um colérico, meu irmão, ele se torna um homem violento. Se você perceber que a pessoa é colérica, não desconsidere o que ela está falando, não vire as costas, porque ele se torna violento e ele parte para cima, tá? Ele é violento e esse camarada aqui, ó, ele é, ó, vingativo. Então você tem que tomar cuidado. Se ele não for controlado pelo Espírito Santo, ele vai tramar uma vingança. Ele está te abençoando aqui. Não, amém, fique em paz. Está perdoado. Mas ele vai tramar um jeito de se vingar de você. Ele vai vir com vingança, porque ele é vingativo. Então é um problema. Por isso precisa do controle do Espírito Santo. Então temos esses dois que são extrovertidos, tá? Um exemplo. Quem é que entra aqui no colérico? Vou pôr um exemplo aqui bíblico. Ó, Paulo. O Paulo antes do encontro com Cristo e o Paulo depois do encontro com Cristo. Então temos aí o Paulo como Saulo, perseguidor, vingativo, matava, perseguia em nome da religião. Em nome da religião. Pegava a carta, ia atrás, não, o certo é nós, os cristãos, está tudo errado. Mas quando Cristo tem um encontro com ele e Cristo passa a controlar a sua vida, essa mesma intensidade agora é a favor do Evangelho. Agora ele vai para cima, mas não para matar, para pregar a palavra. Ele enfrenta os desafios, ele enfrenta o perigo. Então Deus precisa dos coléricos, Deus precisa dos sanguíneos, para ele enviar para o campo, para ele enviar para a batalha, mas ele precisa deles controlados pelo teu espírito. Então Deus precisa, sanguíneo, Deus precisa de você. Colérico, Deus conta com você, mas controlado pelo seu espírito. Amém? Então temos aí a nomenclatura colérica, um exemplo, Paulo. Depois temos aqui o melancólico.
O melancólico, o senhor melancólico, ele já é organizado, né? Ele é todo organizado na vida, no trabalho. Ele tem uma grande, imensa capacidade de apreciar os verdadeiros valores da vida. Ele é aquele apreciador dos valores da vida, né? Já não é tão extrovertido, porque ele é introvertido. Então, esse seu melancólico aqui, vamos colocar aqui, organizado, ó. Organizado, gosta dos valores da vida, né? Organizado, gosta dos valores da vida, ele é sensível, né? Dado à meditação, ó, é sensível, ó, dado à meditação, só que esse camarada aqui, ele tem um problema, né? Ele é muito organizado. Qual que é o problema do melancólico? Ó? Problema. Vamos por aqui, né? Problema. Qual é o problema do seu melancólico? Um dos maiores problemas do seu melancólico é que esse camarada aqui, ó, ele vive procurando defeito nos outros. Ele vive procurando defeito nos outros. Ele não olha para o seu próprio defeito. Ele só procura defeito nos outros. Todo mundo é errado. E por causa disso ele acaba menosprezando os outros. Você precisa se consertar, você está desse jeito, ele só vê erro, só vê falha. Ele entra num ambiente, aquele ali podia ser melhor. Ele não elogia, só vê defeito nos outros. Precisa também ser controlado pelo Espírito Santo. Que tem momentos que você tem que falar. Tem momentos que tem que falar, mas tem momentos que você não pode falar. Tem momentos que você tem que olhar para você mesmo, não só para o outro. Ou quando você olha para o outro como profeta de Deus, contrastando a vida da pessoa com a Bíblia, mas a sua vida também tem que ser contrastada com a Bíblia. Os fariseus eram assim, ó, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então eu não posso procurar defeito nos outros e não saber que eu também estou incluído nessas falhas e nesses erros. Problema do melancólico. E aí, por fim, nós temos aí o senhor fleumático, né? Temos aí um exemplo do melancólico que eu não dei. Deixa eu colocar aqui o exemplo do melancólico. Exemplo melancólico aqui. Moisés. Nós não temos tempo, irmão, de esmiuçar isso aqui, mas isso aqui é glorioso, viu? Mais para frente, em outras aulas, talvez a gente esmiuce isso aqui. Mas exemplo do melancólico é Moisés, aquele estadista, organizado, preza pelos valores da vida, ele era sensível a uma necessidade, ele dado à meditação, orava, buscava a Deus, sempre ali meditando, só que via muito defeito nos outros. E tem algumas passagens que nós mostramos isso, mas não dá tempo de entrarmos. Então, depois você faça uma pesquisa e você vai ter melhor esclarecimento. Nesse básico, eu quero só te dar as bases dentro dos temperamentos, que está dentro da antropologia, dentro da personalidade, dentro da alma do indivíduo, de um ser, de uma pessoa. Então, nós somos uma alma vivente e possuímos esses temperamentos. Então, temos aí o sanguíneo, colérico, melancólico e vamos para o seu fleumático. Tá? O seu fleumático, ele é altamente qualificado, ele é um bom conselheiro. Então, vamos colocar aqui, ó, bom conselheiro. Ele é calmo, quase parando. Ele é calmo, bom conselheiro. O seu fleumático, ele sabe ouvir,
Na realidade, o seu fleumático ele é mais de ouvir do que falar. É uma pessoa bem tranquila, centrada, fala pouco, né? Ele fala pouco, observa muito, é o grande observador, bom observador, grande observador. Então vamos lá. Problema do seu fleumático. Esses problemas, lembrando os irmãos, esses problemas quando não controlado pelo Espírito Santo, quando ele não tem essa conexão com o Espírito Santo. Por isso ele precisa do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, esses temperamentos são descontrolados, aflorados, e aí o diabo trabalha. Mas quando ele tem o Espírito Santo, esses problemas não existem, porque o Espírito Santo lhe controla e ele não perde o controle, ele não fica descontrolado, mas ele é controlado pelo Espírito Santo e o diabo não consegue usar isso contra ele, ok? Então vamos lá. O maior defeito, o problema do seu fleumático. Problema, vamos por aqui. Problema do seu fleumático. Qual é o maior problema do seu fleumático? O problema do seu fleumático é que ele te mata na unha. Problema. Mata na unha. O que é essa expressão mata na unha? É que ele te faz sofrer quando você irrita ele. Ele sabe que você quer as coisas para a hora, então ele te faz sofrer. Por exemplo, os extrovertidos aqui, se nós fosse pôr uma velocidade de atuação, uma velocidade de temperamento, então esses aqui são todos 100%. 100% ativo, 100% ativo. É aquele sanguíneo ativo, 100%, não para. Né? Esse sanguíneo colérico, eles não gostam de esperar por ninguém. Porque eles são extrovertidos, eles não têm paciência e não esperam por ninguém. Se quer ver, você faça um colérico te esperar, por exemplo. Ele não te espera. Você deixa ele irritado. Se você marcar um horário e não chegar no horário, ele fica irritado porque ele não te espera. Ele vai embora e te deixa. Agora você imagina um encontro. O melancólico, em velocidade, em comparação com o sanguíneo e o colérico, o melancólico ele chega aí a uns 50%. Mas o fleumático, de todos, ele é o temperamento mais lento, mais demorado na reação. Então, esse fleumático aqui, se nós fosse pôr uma velocidade para ele, a velocidade dele é de 10%. 10%. Enquanto o melancólico é 50%, enquanto esses aqui, é 100%. Então você imagine uma mulher que é sanguínea, e essa mulher casa com um fleumático. Só imagine. A mulher diz assim, bem, a lâmpada queimou, troca a lâmpada. Ele fala, já vou trocar. Mas não vai, porque ele é 10%, ele é lento, ele é tranquilo. Bem, a lâmpada, já vou trocar. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Essa mulher aqui vai trocar a lâmpada, porque ela não aguenta esperar, ela é sanguínea. Quando ele pensar em trocar a lâmpada, sabe o que ele vai dizer? Oxe, já trocou, amor? Ela vai falar, já troquei. Não aguentei te esperar. E se você empurrar, quanto mais você empurra esse fleumático, que ele é o mais lento, quanto mais você empurra ele, mais ele para. Quanto mais você falar para ele que tem que fazer, é aí que ele não faz. Se ele perceber que você está com raiva dele, ou que você está empurrando, ele te mata na unha. É agora que ele vai... Não, também não vou fazer. Então isso aqui é espetacular. Depois você estuda isso aqui, tá? São os temperamentos que Deus não muda. Deus não muda. O Espírito Santo, ele dá o controle dos temperamentos na sua vida. Deus abençoe e até a nossa próxima aula. Na quinta aula nós continuamos. Até a nossa próxima aula no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida.